Bem, hoje é Sexta-feira Santa no calendário litúrgico anual da Igreja. Celebramos a morte do nosso Salvador Jesus Cristo na cruz, absorvendo a ira de nossos pecados. É um dia importantíssimo, uma semana importantíssima. A Páscoa está chegando neste fim de semana, então hoje no podcast John Piper Responde, vamos falar sobre a ressurreição de Cristo. O e-mail de hoje é de uma ouvinte chamada Ellison. Pastor John, graças à morte e ressurreição de Cristo, temos a esperança da ressurreição física futura. Uma realidade incrível, mas que acontecerá apenas no futuro. Parece que o apóstolo Paulo também fala sobre algumas maneiras pelas quais participamos da ressurreição de Cristo. O senhor poderia explicá-las para mim? Em particular, estou pensando quando Paulo diz que podemos conhecer o poder da sua ressurreição em nossas vidas hoje. Filipenses 3:10. E ele também diz que Deus nos ressuscitou com ele, Cristo, né? E nos fez assentar com ele nos lugares celestiais em Cristo Jesus, Efésios 2:6. O senhor poderia explicar essas duas implicações da Páscoa para as nossas vidas hoje? Bem, o efeito da ressurreição de Cristo em nossa vida atual como cristãos é imensurável. Quero dizer, nenhum de nós esgotou as possibilidades do que Deus pode estar disposto a fazer em nós e através de nós por causa do poder da ressurreição de Cristo em nós. E digo isso porque Paulo disse em Efésios 3:20, Deus é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, segundo o poder que atua em nós. E ele identificou esse poder no capítulo 1 desta forma. Vou ler para você. A incomparável grandeza do seu poder para conosco, os que cremos, que ele operou em Cristo, ressuscitando dentre os mortos. Efésios 1, 19 e 20. Existe uma conexão entre Efésios 3:20 e Efésios 1:19. O poder que nos permite fazer infinitamente mais do que jamais sonhamos é o próprio poder de Deus que ele exerceu ao ressuscitar Cristo dentre os mortos. Portanto, a pergunta deste ouvinte é como ligar um cabo elétrico em uma tomada de 10.000 volts. Como a Bíblia explica isso? Ela começa nos ensinando que o que aconteceu conosco em nossa conversão a Cristo, em nosso novo nascimento, foi que pela fé fomos espiritualmente unidos a Jesus Cristo. Deus estabeleceu um vínculo, uma união, um laço vivo e inquebrável com Jesus Cristo. E o propósito dessa união, desse vínculo, era que a morte e a ressurreição de Cristo contasse como nossa morte e nossa ressurreição. E o texto-chave é Romanos 6:5. Se fomos unidos a Ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Imagino que alguns ouvintes agora vão dizer: Nossa, o Senhor diz que somos unidos. Não sei onde encontrar essa experiência. Se você perguntar como posso experimentar pessoalmente a união com Cristo em sua morte e em sua ressurreição, a resposta bíblica é pela fé em Cristo. Quando o Espírito Santo leva você a se entregar a Cristo, a crer em Jesus Cristo como Salvador, Senhor e tesouro da sua vida, essa é a maneira que ele encontra para estabelecer a união entre você e o Cristo ressurreto. Você pode ver isso, por exemplo, em Gálatas 2:20. Fui crucificado com Cristo. Portanto, aí está a união. Foi unido a Cristo em sua morte. E o versículo continua: já não sou eu quem vive, mas Cristo. O Cristo ressuscitado vive em mim. E agora, aqui vem a experiência consciente disso, como Paulo descreve. A vida que agora vivo na carne, vivo-a pela fé no Filho de Deus. Gálatas 2:20. Assim, pela fé, o fio condutor de nossas vidas está conectado à morte e à ressurreição de Jesus Cristo, um poder transformador. Isso garante nossa ressurreição futura. Romanos 8:11 diz: E se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em vós, aquele que ressuscitou a Cristo dentre os mortos também dará vida aos vossos corpos mortais. Portanto, se Cristo está em mim e em você agora, se o Cristo ressuscitado habita em nós agora,
nós seremos ressuscitados dentre os mortos. Aqui estão 5 implicações ou experiências presentes que podemos conhecer aqui e agora por causa de nossa união poderosa com o Cristo ressuscitado e da certeza de nossa própria ressurreição. Que diferença faz em nossos corações termos a certeza de que nossa própria ressurreição futura vai acontecer? 1. Participamos da vida indestrutível de Cristo. Há uma nova segurança, uma nova confiança e esperança em nossas vidas. Os cristãos são, em um sentido profundo, imortais. Jamais veremos todo o poder destrutivo da morte, porque Jesus disse em João 11:25, Eu sou a ressurreição e a vida. Todo aquele que vive e crê em mim jamais morrerá. Isso é maravilhoso. Que promessa! O efeito dessa certeza no futuro é tornar nossa experiência presente neste mundo alegre. Uma alegria livre do medo e uma plena segurança, confiança e esperança. Pedro escreveu isso em 1 Pedro 1:3. Deus nos regenerou para uma esperança viva por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Todos nós sabemos que há uma enorme diferença entre viver agora em desespero, incerteza, insegurança e medo e, por outro lado, viver agora em segurança, confiança, esperança, alegria e livre do medo. Porque compartilhamos uma vida indestrutível, a vida ressurreta de Jesus. Esse é o primeiro efeito da ressurreição de Cristo em nossa experiência atual. O segundo é: recebemos uma nova identidade. Temos uma nova identidade gloriosa e inabalável. O mundo olha para você e para mim depois da nossa conversão a Cristo e o que vê? Nada muito espetacular. Você não é uma pessoa de 30 metros de altura. Sua verdadeira vida está oculta. Você é um filho de Deus. Quero dizer, um filho de Deus é como uma galáxia. Sua verdadeira vida está oculta. Ouça o que diz Colossenses 3:3. Vocês morreram e a vida de vocês está escondida com Cristo, o Cristo ressuscitado em Deus. É aí que você está. É isso que você é. Quando Cristo, que é a sua vida, for manifestado, então vocês também, o seu verdadeiro eu, serão manifestados. Colossenses 3:4. Ou seja, você finalmente se manifestará ao mundo. Você terá 30 metros de altura com ele em glória. Portanto, em união com o Cristo ressurreto, você não é um mero mortal. Sua verdadeira identidade como filho de Deus está escondida com Cristo em Deus e será manifesta em glória espetacular em sua vinda. Número 3. Recebemos ajuda constante. Em união com o Cristo ressuscitado, temos um novo amigo vivo e presente que nos ajuda em todos os momentos. Jesus disse aos seus discípulos antes de morrer, João 14:18, Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. E no final do Evangelho de Mateus, no último versículo, Jesus diz em Mateus 28:20, Eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Assim, experimentamos a presença do Cristo ressuscitado por meio do seu Espírito, o Espírito Santo. Em João 7:39, antes da morte e ressurreição de Jesus, João descreve como o Espírito ainda não havia sido dado, porque Jesus ainda não havia sido glorificado, ainda não havia ressuscitado e sido glorificado. Ora, creio que o que ele quis dizer não foi que o Espírito Santo não estivesse atuando no mundo antes da ressurreição de Jesus, mas que o Espírito ainda não havia sido revelado, experimentado ou conhecido como o Espírito do próprio Cristo ressuscitado. Essa é a novidade. Esse é o nosso privilégio cristão. O Cristo ressuscitado está em nós, conosco como nosso amigo, nosso ajudador o tempo todo, durante toda a nossa jornada para casa. Número 4. Adquirimos poder para viver com retidão. Em união com Cristo ressuscitado, há um novo poder para vencer o pecado e andar em retidão. E o texto-chave é Romanos 6. Na verdade, praticamente todo o capítulo e a primeira parte do capítulo 7 tratam disso. Romanos 6,4 diz,
Assim como Cristo ressuscitou dos mortos, nós também vivemos uma vida nova, agora mesmo, não apenas depois. Romanos 6,13. Não ofereçam os seus membros, isto é, a sua língua, os seus braços, as suas pernas, os seus órgãos sexuais, os seus olhos, seus ouvidos, ao pecado como instrumentos de injustiça, mas ofereçam-se a Deus como pessoas ressuscitadas dentre os mortos. Romanos 7,4. Vocês pertencem àquele que ressuscitou dentre os mortos, para que demos fruto para Deus. Assim, em união com Cristo ressuscitado, temos um novo poder para a santidade e o amor. Número 5. Podemos sofrer bem com o nosso Salvador. Esse é o último ponto, e poderiam haver muitos outros. Isto é incrível, estamos conectados a uma voltagem altíssima aqui. Em união com Cristo ressuscitado, há um novo poder para sofrer com Jesus. A pergunta é especificamente sobre isso. Filipenses 3,10 diz, para conhecê-lo e o poder da ressurreição. Por quê? Eis a resposta. Para que eu participe dos seus sofrimentos, tornando-me semelhante a ele na sua morte. Então temos o poder de sofrer bem com Jesus. Uma nova segurança e confiança na esperança. Uma nova identidade inabalável e gloriosa. Um novo amigo presente, que nos ajuda em todos os momentos, em toda a jornada para casa. Um novo poder para a santidade e o amor. Um novo poder para sofrer com Jesus. E assim dizemos nesta Páscoa: o Senhor ressuscitou. Ele ressuscitou. E assim nós estamos nele.